meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Quase que eu falo uma ótima segunda-feira, hein? Porque tá uma sensação, né, de que hoje é segunda-feira, mas não, hoje é sexta-feira. Olha, o Dia Internacional da Alegria. Para quem já emendou desde quarta-noite, né? Mais um dia aí para esticar nesse feriadão. E nós estamos aqui com o Visão Geral de hoje e um assunto extremamente importante, tenho certeza que vai movimentar muita gente, porque diz respeito a todos nós. É sobre problema na coluna. Vou conversar com o Dr. Ivens Barbosa Fernandes, é neurocirurgião, especialista em coluna. Eu vou fazer uma consulta aqui, ele não sabe, mas você também, aproveita a consulta aí, tá certo? Doutor, muito obrigado pela presença aqui, seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Alberto, pelo amável convite. Vamos falar um pouquinho de coluna. Aliás, você escolheu um segmento da medicina que não tem erro, né? Porque você conhece alguém que nunca teve problema de coluna e nem vai ter? É muito raro. Em geral, 80% da população adulta tem dor nas costas. Adulta? Adulta. Adulta a gente fala a partir de que idade? Geralmente a partir de 30 anos de idade. 30 anos? Sim. Que beleza. Então, a gente pelo menos, quem vive aí uns 80 anos, passa quase metade da vida sem problema de coluna. Eventualmente sim, mas atualmente isso tem se mudado porque cada vez mais pessoas mais jovens estão tendo dor nas costas. Problemas. Inclusive crianças e adolescentes. Tá. A gente fala dor nas costas, a dor lombar e a dor cervical, é isso? Basicamente, porque são as regiões mais móveis da coluna. Nós também temos a coluna torácica, mas ela é menos móvel, então raramente dói. O que dói mais é a cervical, porque é mais flexível, e a lombar também. Tá. Ousado, né? A lombar, basicamente o movimento na coluna lombar, ele é um movimento só, né? E já na cervical é muito mais, não é? Ou eu estou enganado? Não, você não está enganado. A cervical é o segmento mais móvel da coluna da gente. Mas ela sofre menos do que a lombar. Menos? Menos, porque a cervical carrega só o crânio, que pesa mais ou menos 5 quilos. Sim. A lombar carrega nosso peso dobrado. Tem razão. Então, sofre mais, mas tem menos movimentos. Menos movimentos. Deixa eu falar um pouquinho aqui do Dr. Ivens Barbosa Fernandes. Neurocirurgião, especialista em coluna, é médico do corpo clínico do Hospital Centro Médico de Campinas. Lá do Centro Médico, Barão Geraldo? Sim. Sim. Que bom. É o hospital que normalmente eu vou quando há necessidade. Coordenador, não gosto muito de ir, mas quando há necessidade tem que ir. Coordenador do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Mário Gatti e atua em cirurgia de coluna, crânio e radiocirurgia. Foi professor da pós-graduação, é isso? Da Unicamp. Da Unicamp, sim, da Universidade Estadual de Campinas. Muito bom, muito bom. Doutor, vamos começar assim, e tudo que for falado pelo doutor, sempre da maneira mais clara possível, porque vocês médicos, se vocês usarem aqui os princípios ativos dos remédios, a gente fica louco, né? Não vai entender nada. Sim, é melhor ter uma linguagem muito mais popular, fácil, abrangente. para explicar as coisas, sim. Eu ouvi uma vez de um neurocirurgião a seguinte expressão: eu sou neurocirurgião, mas eu posso te garantir que do cérebro, se a gente souber mais ou menos 10%, está muito bom. Isso é verdade ou não? Não é mais verdade, porque com os avanços da ciência, a gente tem desvendado cada vez mais coisas do cérebro. Então aquela história que a gente só usa 10% do cérebro também não é verdade. Também não é? Não, nós usamos 100% do cérebro, sempre. A questão é que como a gente pode potencializar isso? Como a gente pode reverter isso para que se use mais o nosso cérebro, que é a máquina mais fantástica do ser humano. Você vê que coisa, eu fiquei meio triste agora, porque eu achei que usava só 10%, tinha esperança de usar mais 90% para melhorar, então eu já estou usando 100%. 100% e você pode melhorar isso, através das conexões cerebrais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas sofrem ou vão sofrer com problemas de coluna. Sim. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade absoluta, porque durante a nossa evolução na Terra, nós partimos de uma posição quadrúpede para uma posição bípede. E com isso, o eixo de força da gravidade é na coluna. A coluna é que sustenta tudo isso, principalmente a coluna lombar. Então, na maioria das vezes, as pessoas sofrem de dores nas costas, mas na região lombar. E em torno de 30% dos casos na cervical.
Bom, isso segundo o conceito de que houve a evolução, tá certo? Se nós acreditarmos nisso, e talvez seja verdade, porque Deus nos pôs de uma forma e depois transformou em outra forma, já que foi a evolução, é a história da evolução, né? Se a gente quiser acreditar nisso, é uma boa explicação as pessoas terem dor nas costas. Então, se passarmos a ser quadrúpedes de novo, não vamos ter dor nas costas. Vai sumir. Mas vai acabar com o joelho, né? Porque uma coisa vai descompensar a outra. É verdade. Eu sempre digo, brincando com meus pacientes, que uma outra coisa que faria a gente não ter dor nas costas é se mudar para a Lua. Porque lá a gravidade é 6 vezes menor. Como tem menos gravidade, nós teríamos menos dor nas costas, menos dor nas articulações. Porque a tendência é, como é que chama? Aquela, não sei se é cartilagem, que ficam entre as vértebras. Chama-se disco. Disco, isso. Tanto que há hérnias de disco e tal. Isso. A tendência é que, inclusive, a gente fique mais baixo com o passar do tempo, né? Sim, porque os discos vão perdendo a altura. Com o envelhecimento, a pessoa diminui a altura dela, sim. Então, quando me perguntam se eu sempre tive esse tamanho, eu falei, não, já fui muito mais alto. É que o tempo fez com que as coisas fossem abaixando. Sim. Agora, é tudo uma questão postural? Será que desde criança, se formos orientados, uma postura adequada, passaremos a não ter ou teremos, assim, muito minimizado o problema de dor na coluna? Em parte, isso é uma verdade. A postura é uma coisa muito importante. O peso é uma coisa também muito relevante, já que a gravidade exerce essa pressão sobre a gente, né? E hábitos saudáveis, como esportes, como não fumar. O tabagismo causa muita dor lombar. Fumar. O tabagismo tem a ver com a coluna? Muito, principalmente nas mulheres. Isso eu observei no meu consultório mais ou menos uns 10, 12 anos atrás. E eu fiquei muito impressionado o quanto o tabagismo causa malefício na coluna das pessoas, mas principalmente no sexo feminino. Então se uma mulher que tem alguma dores na coluna e tal, se ela deixar de fumar, se ela for fumante, ela já vai ter minimizada também essa dor? 50% de melhora, no mínimo. Gente, mas dentre tantos malefícios do cigarro, descobrimos mais um agora. Isso é desconhecido até dos médicos. Eu praticamente descobri isso sozinho no consultório e depois os trabalhos científicos mostraram isso. Mas por quê, doutor? Porque a nicotina causa uma lesão no disco também. O disco sofre com a nicotina, as terminações nervosas do disco e da coluna lombar também sofrem com a nicotina e isso gera dor. E no nosso organismo, por exemplo, os tecidos que formam o disco estão só na coluna ou em algumas articulações também nós temos os mesmos tecidos? Não é basicamente o mesmo tecido, mas é parecido, é a cartilagem. Tá. Então, a cartilagem do ser humano não recebe sangue, ela recebe nutrientes por outra via. Tá. Então, se essa cartilagem, além de não receber sangue normalmente, ainda recebe a injúria causada pela nicotina, ela se degenera muito mais rapidamente. Então, por extensão, a gente pode entender que as articulações se prejudicam também com o fumo. Também. Bom, aliás, o fumo é bom para quê? Não, acho que para a empresa só, não é nem para o governo, porque o governo gasta muito mais com a saúde do que com os impostos que arrecada. Talvez não. Uma vez eu falando com um americano, eu falei para ele que o cigarro era muito mal para a sociedade, ele falou, depende de como você pensa. As pessoas morrem mais cedo, então elas não recebem a aposentadoria. Então depende como você queira. Dependendo do problema, ângulo de repente os impostos recolhidos podem compensar o tratamento. Boa, doutor, essa é ótima. Tá vendo, gente? Cigarro é uma coisa assim, eu já fumei. Vou falar uma coisa, não tem coisa mais gostosa do que parar de fumar, que é uma conquista diária, hein? Parar de fumar é uma conquista diária. Parei faz mais de 20 anos. Hoje também, nossa, posso nem sentir o cheiro do cigarro. Realmente é muito complicado. Até que ponto esse negocinho chamado smartphone está contribuindo para que nós fiquemos com dores na cervical? Muito. Principalmente nos adolescentes que têm usado constantemente. Então, se a gente for usar um smartphone, o ideal realmente é levantar o máximo possível para que a gente mantenha a cabeça um pouco mais ereta e não flexionada. Dá uma olhadinha para a sua direita. Você viu como é que é agora? Só ele viu e vocês também não viram. Acontece que as assessoras estão aqui e uma delas está assim, no smartphone. Não pode, Larissa, por favor, isso, erga a cabeça. Mas isso aí é uma coisa assim que já está havendo uma conscientização, porque a gente acompanhou isso em televisão. Já, eu acho que as pessoas estão sabendo um pouco mais. A questão é que a gente precisa mudar os hábitos, é difícil. A tendência é sempre olhar para baixo. Sim. Então, levantar dá um pouco de trabalho. Então, esses confortos da vida moderna têm causado mais malefício do que benefício para as pessoas.
Quanto mais conforto a gente tem, parece que é pior para a saúde. Olha aí. Por exemplo, na cadeira, a postura, a pessoa tem que sentar mesmo assim num ângulo de 90 graus, como é que é? De preferência. E uma coisa interessante é, se possível, não utilizar o encosto, como você está fazendo. Ah, é? Eu estava encostado aqui confortavelmente. Sim. Mas se a gente não utiliza o encosto, a gente faz os músculos da região lombar trabalharem mais. Ah, tá. Então, é mais interessante a gente ficar sem usar o encosto e, eventualmente, quando cansar um pouco, se encostar. Bom, eu faço 45 minutos por dia esse exercício, porque os 45 minutos que eu fico aqui, eu não fico encostado, porque eu ficaria assim, né? Mas eu fico realmente aqui. Agora, você já pensou você chegar na sua casa, no sofá, aí você sentar e ficar assim, assistindo qualquer coisa na televisão, uma partida de futebol, por exemplo? É complicado. Olha, é verdade, mas o ideal seria a pessoa pelo menos intercalar. Ah, entendi. Isso é uma dica muito interessante. Diminui o impacto na coluna. Doutor, e salto alto para a mulher? É prejudicial, sim. Não só para a coluna, como para o quadril e o joelho. E mesmo os pés dá problema. Tem alguns nervinhos nos pés que ficam afetados pelo salto alto e dá um neuroma, chamado neuroma de Morton, que machuca os dedos. E só dá no sexo feminino, que basicamente são elas que usam o salto. Agora, e se o salto tiver, não sei se o seu nome é isso, as mulheres que me perdoem, né? Mas é plataforma que fala. Tem uma plataforma na frente, maior, que dá um equilíbrio. Ajuda, minimiza? Sim, sempre ajuda. Mas é interessante que tem um antropólogo americano que ele fala que o ideal é a gente andar descalço. Porque com isso a gente mantém o pé em contato com o solo e as articulações sofrem menos. Então, por incrível que pareça, parece que o calçado, quanto mais confortável, também pode causar algum dano. Mas isso é controverso, mas não dá para andar descalço porque você eventualmente vai cortar o seu pé no ouvido no chão, né? Não, mas mesmo assim, você já pensou, você vai a uma recepção, você vai de paletó e gravata, terno e descalço? Não combina muito bem, né, doutor? Mas tem várias correntes a favor disso e inclusive tem corredores que correm descalços. Vocês não sabem, mas algumas perguntas que eu faço aqui para ele, esse apresentador aqui que quer fazer, porque já falei no começo que era uma consulta que eu ia fazer. Então, doutor, há pessoas que têm alguns problemas, e que de repente ficam sentadas por um determinado tempo numa mesma posição e na hora de se levantar, precisam se apoiar na cadeira assim para minimizar a dor e tal. Isso é sintoma do quê? Isso geralmente é sintoma de lombalgia simples. Eu também tenho esse problema eventualmente. De vez em quando eu tenho alguns ataques de dores, porque a coluna trava. Ela sofre uma injúria, porque os ossos dão como eles estão menos lubrificados, eles sofrem um impacto um contra o outro, porque já que são articulações, uma ligada na outra, isso geralmente costuma ser comum. E eu já tive, por exemplo, na minha vida toda, uns 5 episódios de lombalgia aguda. Tá. E aquelas agulhadas, você vai virar, você sente um negócio na coluna assim e tal, isso é dessa articulação que se chama faceta. Porque ela tem uma forma de pequeno rosto, tem uma pequena face. As facetas roçam uma na outra e dá uma fisgada. Em geral é bem doloroso. Pode eventualmente alguém ter uma certa dormência na perna, uma falta de sensibilidade na perna provocada por alguma coisa da coluna? Sim, aí é outra coisa. Já não é mais faceta e não é bem da coluna. É o ciático. Geralmente é uma hérnia de disco que causa compressão do nervo ciático e dói a perna ou dá dormência ou fraqueza. Mas é dor ou dormência ou fraqueza? Ou fraqueza, em geral. Mas em geral, mais comumente é dor. Dor. Mas pode ser dormência, sim. E essa dor, é o que se fala de dor ciática? Dor ciática. Geralmente é uma dor que desce para a perna e vem da coluna. Posterior ou na parte anterior da perna? Em geral, na parte posterior da perna. Na parte posterior. Mas pode ser anterior também. Pode ser? Pode ser. Doutor, a cirurgia de coluna, assim como a cirurgia do cérebro, a gente pode dizer que são duas das mais delicadas? Sim, podemos dizer porque são regiões em que nós temos um tecido nervoso que está ali envolvido por alguma doença. Quer seja o hérnia de disco, no caso da coluna, quer seja um tumor cerebral, no caso do cérebro. E o tecido nervoso é um tecido frágil, é um tecido que tem pouca capacidade de recuperação.
Então são cirurgias mais delicadas, sim, em geral. Hoje o doutor só é cirurgião, ou tem consulta, faz tratamento também, não? Não, eu basicamente faço só cirurgia, mas obviamente a grande maioria dos pacientes que tem dor nas costas ou cervical que vai no meu consultório não precisa de cirurgia. Não precisa. Nós damos tratamento clínico, com medicação, às vezes eu faço um bloqueio, ou às vezes o paciente vai para um fisiatra, uma fisioterapia. Doutor Ivens, não sei se eu vou falar aqui, de repente pode servir como conselho, né, para algumas pessoas, desde que seja aprovado aqui pelo doutor. Eu minimizei demais as dores lombares dormindo com um travesseiro no meio da perna. É bom isso? É bom, é bom. Tudo que a gente possa diminuir o impacto é bom. Mas eu acho que o mais importante que você fez não foi nem isso. Você deve ter feito algum regime, porque eu faço regime há 10 anos. O peso é um fator muito grande de sobrecarga na coluna. E com essa vida moderna que a gente vive, com o alimento que a gente consome, é muito fácil engordar. Mas você faz regime por quê? Para engordar? Porque você está magrinho. Eu faço regime há 10 anos para não engordar. Há 10 anos você controla uma educação hoje alimentar? Hoje eu perdi 10 quilos, há 10 anos atrás. E manteve? E me mantive em torno de 76 quilos. Cheguei a 86. Mas o que é mais difícil, perder ou se manter? Eu acho difícil se manter. Se manter, né? É mais perdeu, complicado. Agora, as pessoas obesas, então, mas de qualquer forma, pode dormir com o travesseiro na perna que minimiza? Pode dormir. A dor lombar tanto dá em pessoas obesas como em pessoas magras. Tá. Mas é 3 vezes mais comum na pessoa obesa. Obesas, quando a gente fala pessoa obesa, é a pessoa um pouco acima do peso ou tem que estar bem mais gorda, como é que é? Existe sobrepeso, né? Que a pessoa geralmente está 10, 15 quilos acima do peso normal e é obesa acima de 20 quilos. Então, acima de 20 quilos fatalmente vai ter problema de coluna. Bem provável. Bem provável. Muito bem. Agora, e para cervical, existe alguma coisa? Porque a cervical eu acho que não tem a ver com obesidade. Não. A cervical tem mais a ver com postura também. E, obviamente, se a pessoa for muito obesa, o próprio abdômen também prejudica a cervical. Porque a tendência é o pescoço cair para frente para se equilibrar. Mas a cervical tem mais a ver com o nosso dia a dia e com a nossa visão. Toda vez que a gente vira o nosso olho para um lado, para o outro, a cervical está junto. Está junto. E é interessante que o ângulo de visão que a cervical dá para a gente, são 30 graus, é o ângulo de abertura do olho também. Então elas são combinadas. Uma coisa é casada com a outra. A visão é casada com a cervical. É 30% de que a gente... 30 graus, perdão. De rotação do seu pescoço é o que você tem de visão também. Aqui assim. Então mais aqui... Você pode forçar mais, mas em geral. E isso tem a ver com a visão. Porque a visão... o foco da nossa visão é muito pequeno, é no centro do olho. Então, quando a gente quer focar algum objeto, a gente tem que virar o pescoço. Isso também causa desgaste da coluna. Tá. Muito bem, doutor. E já estamos aprendendo alguma coisa, né? Primeiro de que a obesidade é uma coisa muito séria, que vai trazer complicações aí para a sua coluna. Doutor, você faz cirurgia todos os dias? Não? Todo dia tem gente operando? Eu opero bastante. Em geral, eu opero 3 vezes por semana. Nas segundas, nas terças e nas quartas. Mas nem sempre a coluna. Algumas outras vezes são tumores de crânio, mas a coluna é mais frequente porque afeta mais a população. Sei. Então, o tumor cerebral é bem mais raro do que problema de coluna. Tá. Mas, a princípio, eu sempre falo para meus doentes que a gente vai evitar a cirurgia. A cirurgia é a última etapa, depois que falhou um tratamento clínico, bloqueio. Então, a cirurgia eu chamo de terceiro degrau da escada. Tá, muito bom. Me ajuda nos nomes aí. É escoliose que fala? Escoliose. E tem uma escoliose, lordose... Lordose e cifose. Tá, qual que é o desenho da lordose? É o S, não? Não, o S é a escoliose. A escoliose. A lordose é quando a gente fica para frente. Para frente. E tem o que os velhinhos têm geralmente. Sim. Desculpa, a cifose, a cifose. E a lordose é quando é para trás. Para trás? Para trás. Mas acho que eu nunca vi alguém com cifose, então. Lordose, quer dizer. Para trás assim? A lordose é muito menos comum. Em geral, a tendência das pessoas é fazerem ou a cifose, que é para frente, ou a escoliose. Que é bem... Mas todas têm cirurgia, não? Não necessariamente. Só se estiver causando dor ou alguma sequela, ou dando algum déficit no paciente, com alguma fraqueza. Aí você Mas pode esteticamente, por exemplo, a pessoa que está aqui anda bem assim, há uma tendência na sequência de sofrer com dores. Nem sempre, mas geralmente sim.
Eu tenho pacientes no consultório com uma cifose muito acentuada, que andam muito inclinadas, com pouca dor ou sem nenhuma dor. Mas, em geral, causa dor, sim. E isso pode ser passível de uma cirurgia? Pode ser passível, sim. Tem que fazer uma boa análise. Às vezes as pessoas são muito idosas, as cirurgias podem ser arriscadas para elas. Então, a gente tem que fazer uma análise boa para ver o risco que a pessoa pode correr daquele procedimento. Doutor, a gente quando atinge aí uma idade da experiência, né? Eles falam da terceira idade, se é melhor, não sei também. Costumo falar para todo mundo, tem que aproveitar porque é a última, né? A partir de 60 anos as pessoas já entram na terceira idade. A gente tem que passar periodicamente por médico, coração, a cada ano, aquela coisa toda. E em termos de coluna, a pessoa também tem que procurar uma vez por ano passar para ver problemas de coluna? Não necessariamente. Se a pessoa estiver se sentindo bem, não tiver nenhuma queixa, não é uma recomendação. Ela não precisaria passar no especialista se ela não tiver nenhuma queixa relacionada com a coluna. É diferente de alguns outros problemas, como próstata no homem. Sim. Ou câncer. Câncer de coluna existe? Existe, mas é muito raro. Muito raro. Em geral é metástase. A pessoa já teve um câncer em outro órgão e ela fez uma metástase para a coluna. Mas é muito raro. O tumor que nasce na coluna é extremamente raro. Uma outra coisa que criou assim, uma polêmica muito grande, né? Sobre as mochilas que as crianças levam para a escola que podem trazer problemas de coluna. Ainda está de pé isso? Sim. As mochilas estão cada vez mais pesadas e eu posso falar da minha própria filha. Ela vai para a escola com uma mochila cheia de objetos, né? Então, uma maneira de amortizar isso é ou usar a mochila realmente com as duas alças no ombro, ou, melhor ainda, a mochila que tem a tração, que tem rodinha e você puxa, dá menos dano. Tá, mas existe uma relação peso da pessoa, peso da mochila, como é que é? Sim, em geral, não mais do que 10% do peso corpóreo. Como as crianças pesam um pouco, e as mochilas delas facilmente ultrapassam 10% do peso delas. Verdade, então, a gente tem que pensar no máximo 10% do peso da mochila. Muito interessante isso. E você falou há pouco aqui não sei se foi fora do ar, a gente não chegou a falar no ar sobre avião, que você tem dificuldades e tal. Recomendável aquele, não sei como é que é o nome. Chama-se colar cervical, recomendável. Colar cervical, Eu geralmente uso em viagens longas, de 8, 10 horas, um colar cervical, porque eu também tenho dores na coluna. Então, quando eu uso o colar, eu chego no destino com mais conforto. Menos dor. É recomendável, sim. Os sheiks não têm esse problema de colar, que eles vão na primeira classe, desses aviões aí, que é uma suíte, né? Bom, é bom para eles, né? A gente que vai de econômica tem que se precaver. Problemas da cervical podem trazer alterações em termos de ATM, em termos de mastigação para as pessoas? Não, em geral não. Isso não acontece. Não costuma acontecer. Sabe por quê? Às vezes as pessoas não conseguem identificar. Problema de coluna, traz dor de cabeça também? Sim. Pode trazer dor de cabeça na nuca ou aqui na região do olho. Pode ser da coluna, sim. Mas isso por quê? Por causa dos nervos, da inervação que tem ali? Sim, porque os nervos eles se interagem. Então existe a inervação cruzada. Que um nervo que vai para a região cervical, às vezes ele cruza com o nervo que vai para o crânio, que é o trigêmeo. E isso pode causar um pouco de confusão mesmo. Doutor, nós estamos avançando hoje em termos de cura, em termos de reabilitação de pessoas que ficam paraplégicas? Que tem tudo a ver com a coluna, tá certo? Sim. Não, nesses casos de paraplegia completa que nós chamamos, a reabilitação ainda de recuperação não é possível. O que você pode utilizar são próteses ou outros meios, mas não fazer a pessoa movimentar, o que seria extremamente bom para o paciente se a gente conseguisse fazer movimentar novamente. Mas já operei muitos pacientes paraplégicos e tetraplégicos, em geral vítimas de acidente de moto na Unicamp, onde eu fiquei 10 anos operando esses casos, e é uma tristeza, porque você opera a coluna quebrada, mas vamos supor, a medula machucada, não tem solução. A medula é o quê? Ela é uma gelatina? O que é a medula? Ela é uma gelatina. Ela é como se fosse uma corda que sai do cérebro da gente. Então, a gelatina que sai do cérebro e a partir dela saem os nervos. Então, ela é muito frágil. Os nervos são como se fossem uns barbantinhos muito fininhos, linhas, é isso? São linhas fininhas brancas, mas eles têm uma capa, que chama-se mielina. Então, os nervos são mais resistentes à tração, à injúria, à lesão. A medula não tem a capa.
É interessante, né? Mas ela passa dentro da coluna. Passa dentro da coluna cervical, É. torácica e até o início da lombar. Ela acaba na lombar, no começo, e depois sai os nervos. E aqui na cervical ela começa aonde? Na primeira vértebra? Na primeira vértebra, chamada C1, primeira cervical. Tá. Por que dificilmente a gente tem problemas nas vértebras internas, na metade da coluna? Porque normalmente as dores são mais para baixo ou mais para cima? Porque na região torácica, a coluna é pouco móvel e tem o que nós chamamos de gradil costal, que são as costelas. As costelas dão uma grande estabilidade para a coluna. Então elas têm um arcabouço muito melhor. Se nós tivéssemos esse gradil costal na cervical e na lombar, talvez a gente não tivesse dor. Então as costelas protegem. Mas também não teria como, né? Como ser móvel, lógico. Não ia ter jeito. Doutor, e dormir? Colchão, essa coisa. Colchão macio, não macio, colchão duro, não duro. Existe o que é melhor para a coluna? Olha, o melhor é um colchão intermediário, não muito macio, porque você afunda e você termina ficando com a coluna torta, nem muito duro. Um colchão intermediário e um bom travesseiro seria importante. O travesseiro, esse travesseiro que a gente às vezes usa, que tem, a gente fala espuma da NASA, essa coisa, esse é um bom travesseiro, não? É um bom travesseiro. Mas, em geral, talvez não precise fazer um investimento num travesseiro desse tipo. Um travesseiro que a pessoa se sinta confortável, já... Pena de ganso é aquele molinho, tudo molinho, aquele não é muito legal? Não muito molinho. Não também? Também um pouco duro, melhor. E a posição melhor para dormir? Eu sei que de barriga para cima os caras roncam muito, né? Isso é um problema sério. Posição melhor para dormir, sob o ponto de vista do neurocirurgião especialista em coluna, é o quê? De lado? Ou de lado ou de barriga para cima, sim. Ah, de barriga para cima? Ser. Pode ser. Desde que você não seja muito barrigudo para roncar. Não, mas é uma coisa natural. Aliás, é o seguinte, né? Dificilmente você encontra alguém que não ronque, né? Sim. Um pouquinho tem. Mesmo magro ronca. Com certeza. Então é fácil, é só pedir para o seu parceiro ou parceira sair do quarto para você dormir, porque o ronco vai atrapalhar o tempo todo. Mas então dormir de barriga para cima, para a coluna, é uma coisa interessante. Também é bom, também interessante. Na verdade, quando a gente está deitado, a força da gravidade, ela vai agir no nosso corpo inteiro. Então, não vai ter muito impacto na coluna. O impacto maior é quando a gente está em pé, andando ou sentado. Doutor, quando que as pessoas percebem que precisam visitar o neurocirurgião, especialista em coluna, sem ter dor? Porque quando tem dor, todo mundo sabe. Mas existe algum sintoma que possa aparecer que, de repente, olha, pode ser problema de coluna? Existe sim. Às vezes, a medula cervical, ela está sendo machucada por uma hérnia ou porque o osso cresceu, que nós chamamos de artrose, e isso pode dificultar a marcha. O indivíduo pode ter dificuldade de andar, de pegar objetos. E isso, em geral, não causa dor. E muitas vezes isso retarda a ida ao médico. E isso traz complicação no tratamento? Isso, porque o paciente vai se limitando, mas também ele vai se adaptando àquela limitação. E isso às vezes demora 1 ou 2 anos para você descobrir uma coisa grave que você podia ter prevenido um pouco mais lá atrás. Existe diferença ou significa a mesma coisa quando eu falo protusão de disco e hérnia de disco? Existe sim. A protusão é só uma pequena saída do disco. Em geral, não precisa se fazer nada. A hérnia de disco não. Sai todo o disco para fora e muitas vezes é necessário operar o paciente. Mas deixa eu ver se eu consigo entender aqui. A medula é uma vértebra em cima da outra. Sim. O disco é o que separa, é um amortecedor, digamos. Isso. Mas e a medula? A medula não passa dentro do disco também? Então, existem 2 medulas, a medula óssea e a medula vertebral. Isso confunde poucas pessoas. Às vezes elas até falam de transplante de medula, mas é medula óssea, que é o que está no nosso osso, dentro do nosso osso. Inclusive... seria o tutano, digamos. O tutano. Isso. Muito bem. Mesmo a medula que está no meu braço, na minha perna... Todo osso tem tutano? Todo osso tem medula, todo osso tem tutano. Tá. Né? Essa medula é uma coisa. E a medula vertebral e os nervos estão fora disso. Mas estão dentro da vértebra? Não necessariamente dentro da vértebra, estão um pouco atrás. A vértebra, ela fica na frente e atrás ela faz um arco. A medula está dentro desse arco. Então, um pouquinho posterior. Na parte interna, não externa. Na parte interna, sim. Então, porque o disco, se fosse no meio, o disco ia mexer nessa medula. Sim, se fosse no meio, a pessoa ficaria paraplégica. Sim. Tem um certo espaço. Mais uma que nós aprendemos aqui, né? Que a medula é atrás da vértebra e não dentro da vértebra. Dentro ali seria a medula óssea. Isso. Que essa aí não tem nenhuma consequência de ser lesada, alguma coisa assim. Não.
nenhuma consequência. Ah, muito bem. Mas eu vou te perguntar aqui, a recuperação do tratamento ou da cirurgia, a hérnia de disco, ela pode ser tratada sem cirurgia, como você já chegou a dizer, né? Sim, em geral, qualquer procedimento cirúrgico é uma invasão, Tá. por mínimo que seja. Então, a minha filosofia é sempre tentar evitar a cirurgia. Então, para isso, eu trato o paciente primeiro com um remédio. Se o remédio falhar, eu posso fazer um bloqueio, que é uma coisa simples. Eu vou com agulha e injeto medicação no nervo inflamado, mas a hérnia continua lá. Sim. E se isso falhar, a gente parte para a cirurgia. Alguém pode viver com hérnia a vida toda? Sim. Sem dor? Sim, pode. Em geral, a hérnia ela é absorvida pelo organismo, ou ela murcha, ou o nervo se adapta até àquilo, né? Agora, quando a pessoa está com uma dor intratável, quando a hérnia causa o que nós chamamos de déficit motor, o pé fica fraco, a perna, aí é preciso operar. E a recuperação Costuma ser tranquila? rápida. A gente faz uma microcirurgia, que é um procedimento cirúrgico com incisão pequena, e o paciente é operado com microscópio. Então, costuma ficar um dia internado e de alta no dia seguinte. Tá. Existe rotação de vértebra, não? Vértebra girar na coluna? Sim, isso. A vértebra pode girar na escoliose, por exemplo, ou num trauma. Um trauma muito grave, a vértebra pode virar. Pode virar. Agora, eu perguntei isso aí porque, certa feita, uma pessoa que eu estava numa clínica de um amigo e, de repente, chegou uma pessoa lá toda travada. E quando trava, é uma coisa assim impressionante. Não consegue se dar um passo de centímetros, né? Sim. É uma coisa assim terrível. E aí falou, olha, teve a vértebra virada, alguma coisa nesse sentido. Essas coisas, quando não tem nem como prevenir também. Só pode ser por um trauma. Ou de repente, do nada, pode virar uma vértebra. Do nada. Os franceses têm até uma palavra interessante para isso, chama-se coup de bloquante. É um golpe que bloqueia a pessoa. A faceta trava, que eu falei para você no início, e isso trava a coluna da pessoa e a pessoa fica imobilizada. Olha aí. Então é um golpe bloqueante. Fica bloqueado. E isso, antes de qualquer coisa, tem que se dar um tipo de medicação que dê ali uma... É uma inflamação? É uma inflamação, A gente dá um analgésico anti-inflamatório, ou a gente faz o bloqueio daquele lugar que está inflamado, e essa crise, em geral, passa. As pessoas têm mais medo da cirurgia de crânio ou da cirurgia de coluna? Mais de crânio. De crânio? A de crânio é mais perigosa. Mais sim. perigosa? Até um dia, de repente, se o doutor puder voltar aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia de crânio, porque hoje me parece que as pessoas fazem a cirurgia totalmente consciente, né? Então, é possível operar tumores cerebrais com a pessoa acordada. Eu já fiz alguns casos no Hospital Centro Médico de Campinas, mas na maioria das vezes a gente não precisa desse recurso, porque é um pouco estressante para o paciente estar acordado durante o procedimento cirúrgico. Mas é possível fazer. Mas o fato dele estar acordado não é, de repente, uma segurança para o próprio médico, que quando ele vai tocar numa área do cérebro, ele precisa ver se a pessoa tem alguma manifestação? Não existe isso, não? Sim, existe. Recentemente eu fiquei um mês na França com o professor Dufault, que é o maior especialista do mundo na cirurgia com paciente acordado. Então, realmente, durante a cirurgia com o paciente acordado, é feita uma monitorização do que ele está sentindo, do que ele está respondendo às perguntas. E dependendo dessa monitorização do psicólogo, a cirurgia ela para antes de causar algum dano no paciente. Então existem alguns tipos de tumores que precisam disso, sim. Porque existe aí aí no caso não seria lei, não seria nenhuma regra, mas é um conceito médico de que o paciente nunca pode sair da cirurgia pior do que ele entrou. Isso é um dos fundamentos da medicina. Da medicina, né? Não tem sentido. A pessoa vai fazer uma cirurgia e de repente sai pior do que entrou. Sim. Não teria o mínimo sentido. Médico, eu não consigo imaginar, né? Eu não posso quase nem ver sangue, imagina fazer, porque o cérebro ali, ele é para abrir o cérebro é com uma serrinha, não é isso? Chama-se craniótomo, tem um nome mais chique. Mais chique, como é que chama? Craniótomo. Craniótomo. É uma ferramenta em que você serra o osso de forma mais delicada.
Muito bem. Nossa, só de imaginar. Agora, muitas pessoas falam assim para mim após uma entrevista: olha, que facilidade, você entrou, falou o tempo todo, tá, foi tudo bem. Você entra para uma cirurgia da mesma forma que eu entro para fazer um programa aqui. Uma tranquilidade total. Não necessariamente, né? Mas a gente já está acostumado a fazer isso. Mas é sempre tenso, né? Você está com uma pessoa ali, uma vida na sua mão. Você está sempre preocupado, sim. Claro que, pelo que você está me dizendo, então, você mesmo, quando vai fazer uma cirurgia de crânio, vai de uma maneira até mais preocupante, né? Preocupado para poder fazer. Porque também é mais ou menos assim, de repente, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha recursos, tudo pode acontecer numa cirurgia, anestesia e tal? Sim. Nós chamamos de intercorrências ou complicações. Qualquer procedimento cirúrgico traz algum risco para o paciente. Até de infecção hospitalar ou mesmo de óbito. Então eu sempre tento alertar os pacientes disso e eu sempre falo que a nossa cirurgia, nós vamos postergá-la o máximo possível. Nós vamos deixá-la como última escolha. Então isso é importante. Sempre tem. Doutor, fala um pouquinho para mim sobre desaceleração cerebral, que é uma das coisas que matam muito em acidente, né? Quando a gente fala, porque quando estamos dentro de um carro, nós estamos numa energia cinética. Sim. O nosso corpo, tudo dentro da gente está na mesma velocidade do veículo. Nesse aspecto, o airbag é o grande trunfo que nós temos para evitar uma desaceleração abrupta do cérebro? Sim, o airbag protege bastante, mas acontece quando a gente tem um acidente, mesmo com o airbag abrindo, se for muito violento, pode machucar o cérebro, sim. Porque na hora que a velocidade do crânio é uma e a velocidade do cérebro é outra, eles estão em velocidades diferentes. O crânio em velocidade diferente do cérebro? Porque na hora que o crânio bate, por exemplo, ou no airbag ou no vidro, ele está imóvel. Mas o cérebro continua ainda. O cérebro é alguma... Porque ele é gelatinoso. Tecido do cérebro? Ele é gelatinoso. Gelatinoso. Então, aquela gelatina continua batendo ali dentro, de uma caixa fechada que é o crânio. Então, a desaceleração do cérebro, ela é depois do crânio. Por isso que as pessoas sofrem impactos graves com isso. Porque a consistência do cérebro é diferente do osso. Se eles tivessem a mesma consistência, pararia no mesmo tempo. Não teria esse problema. Mas como a consistência é muito diferente, e o nosso cérebro, 70% é água, isso causa um impacto muito grande. E doutor, esses pais menos avisados que pegam as crianças pequenas, se chacoalham as crianças, isso pode trazer um trauma? Isso causa até óbito. Óbito? Em 1992, eu publiquei um caso na Unicamp, quando era residente, de uma criança de 1 mês de vida, e que o pai estava furioso, porque ela estava chorando muito, e chacoalhou a criança. O bebê, na verdade, né? Ele morreu, fez hemorragia cerebral. Chama-se Shaken Baby Syndrome. Foi descrito por um médico chamado Caffey, na década de 40, nos Estados Unidos. Gente, eu acho que foi a mais importante pergunta que eu fiz durante todo o programa. E ela meio que saiu sem querer, hein? Olha que coisa, você que é pai fresco, você que é mãezinha que chegou aí, chegou um bebezinho, a tua vida muda quando chega uma criança, viu? Muda e muda muito, sua rotina muda muito. Mas pelo amor de Deus, hein? Entenda tudo que disse o doutor aqui, não chacoalhe jamais uma criança abruptamente como a gente, nem tem que chacoalhar a criança, coisa nenhuma. E você vai ficar muitas e muitas noites sem dormir. Na hora tava bom, tá bom? A situação tem que seguir para frente, tá certo? Com muito respeito, com muito carinho. Que importante essa sua declaração. Obrigado. Importante demais, importante demais. O programa está acabando. Acabando. E quanto tempo você demora a fazer uma cirurgia? Depende, às vezes demora 1 hora, às vezes demoram 5 horas. Já demorei 20 horas. Um caso mais longo. 20 horas? Sim. Mas foi pro hotel, tudo. Operou no hotel, com café da manhã, porque 20 horas operando não é fácil. Né? Houve um pequeno revezamento, mas foram 20 horas. Sim. Foi a mais longa. Muito, muito interessante. Bom, e teu trabalho, basicamente, no Centro Médico aqui de Campinas? Sim, e no Hospital Mário Gatti. Mário Gatti. Que é um hospital da prefeitura em que eu tenho muito prazer em servir. E dizem que, em termos de trauma, de fratura, é um hospital monstro de bom, né? Sim, é um hospital muito preparado para tudo isso. E o Centro Médico também? Também. Só que o Centro Médico é mais um hospital privado e não opera muita urgência. Já o Hospital Mário Gatti, a gente tem a miscelânea de cirurgias de urgências e cirurgias eletivas. Eletivas, aquela que você elege o dia que você quer fazer cirurgia. Obrigado demais. Muito, mas muito satisfeito aqui com as tuas
com tuas respostas. Você enriqueceu com toda certeza o nosso Visão Geral. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Delícia, né, gente? Que beleza, maravilha, hein? Doutor Ivens Barbosa Fernandes, neurocirurgião especialista em coluna aqui, conversando com a gente. Hoje é sexta-feira, vamos lá. É dia de afrouxar o nó da gravata, né? Ufa, que delícia, hein? Ótimo final de semana para você e um ótimo feriado prolongado para você que está vivendo aí, tá bom, gente? Eu volto hoje às 7h05 da noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte. Valeu, doutor. Foi ótimo. Bom, né? Muito bom.